Olá, irmãos. Estamos aqui, graças ao Senhor nosso Deus, para mais uma vez aproveitarmos este privilégio de termos a sua santa palavra. Ainda o livro de Êxodo, capítulo de número 38, diz assim a palavra do Senhor. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também, para o altar, um crivo de cobre, em forma de rede, na sua cercadura embaixo, até ao meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades de crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam, para servir a porta da tenda da congregação. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10, e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas 3, as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino, torcido. E as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E o revestimento dos seus capitéis era de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio.
e as suas 4 colunas, e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis, e as suas molduras, também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme ao ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava os arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases 100 talentos, 1 talento para cada base. E dos 1.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu os seus capitéis, e os cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos, e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Amém. Esse é o final do livro de Êxodo, capítulo de número 38. Final do capítulo 38 do livro de Êxodo. Continue nos acompanhando. Se inscrevam no canal. E se Deus assim permitir, voltaremos com mais uma leitura da Santa Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.